Apocalipse 1:17, na última semana nós vimos a respeito da espada de dois gumes, aí, essa separação. Quando a gente chega em Apocalipse 1:17, ele vai falar, né? E aí, a gente falou dos candeeiros, tudo, do cabelo branco de Jesus, e agora chega no 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Aí João falando, né? Consequência da visão. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, vamos lá para Daniel 8:17. Nós vimos que isso é muito comum, né? Na hora que vem essa batalha espiritual. Nós falamos muito disso em Daniel, né? Vamos lá em Daniel 8:17. Então, veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com um rosto em terra. Mas ele me disse: Estende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. E aí, o verso 18, vamos lá. E aí o anjo continuou falando com Daniel. Falava ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé, no lugar onde eu me achava. Todas as vezes que nós entramos numa batalha espiritual, isso exige muita energia do nosso corpo. Exige muitas. Não é um negócio muito simples. Daniel 5:16. Vamos lá para Daniel 5:16. Daniel 5:16. Daniel 5:16, ele vai dizer assim, eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti que podes dar interpretação e solucionar a 5:16. Ó, acho que é o 6:16. Deixa eu só pegar aqui. É, acho que eu pulei o 15. Não, é 5:15, eu acho. Daniel 5:15. Deixa eu só ver aqui. De Belsazar, 5:15. Só conferir aqui. Ah, não, vou pegar aqui mesmo e eu falo para você aqui, Daniel. Ó, Daniel capítulo 5, 5:6, não é 5:16, 5:6, 5:6. Vamos lá, na época de Belsazar, e aí ele vai falar assim, ah, então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam no outro. Então, lembra, Belsazar vai ter uma visão na parede, escrito com as mãos, né? E aí, naquele momento que ele vê, né, Mene, Mene, Tekel, e aí ele vê aquela escritura, e aí a hora que ele olha aquele anjo, ele entra nessa batalha espiritual, o joelho já, a face dele cai e os joelhos começam a se bater um no outro, e assim, essa percepção, essa presença do Espírito Santo ali, dos anjos, essa batalha espiritual, acaba tirando as forças dele. Lá em Atos 9:4, vamos lá, Atos 9:4, o mesmo acontece com o apóstolo Paulo. Né? O texto acontece com o apóstolo Paulo. Olha só, caindo por terra, olha lá, e caindo, opa, deixa eu ver. Aí ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi: Eu sou Jesus, quem tu persegue. Ah, aproximou o seu poder. Aí, só o verso 3 aqui, Gustavo, só para a gente pegar isso. Seguindo Saulo a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor
e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então aí eu tenho a hora que Saulo caminhando e vê a presença de Deus, nesse momento os sentidos de Saulo também, ele cai no chão e ele perde o vigor. Lucas 8:46, vamos lá para Lucas 8:46, e aí lá é também um texto bem legal, porque fala exatamente isso, né? Ah, quando nós vemos, né? Quando nós vemos aí, olha só, quando Jesus estava indo, e aí, ó, contudo Jesus indo curar Lázaro, uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue, ela toca em Jesus. E aí Jesus falou: alguém me tocou, alguém me tocou. Você vai lembrar desse texto. E aí os discípulos: não, quem vai tocar? Aí uma multidão está aqui, você pergunta quem tocou, ele falou: não, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Então, assim, o Duna, toda vez que você entra numa batalha em que há uma mudança, este mundo jaz no maligno, a gente não pode esquecer disso, infelizmente. Existe uma batalha espiritual muito grande entre aquilo que pertence a Deus, que é tudo, na verdade, e a intenção maldosa de Satanás de roubar a glória de Deus. E para impedir isso, ele tenta de todas as maneiras. Então, quando João fala que ele, quando vi, caiu aos seus pés como morto, e aí toda aquela energia, toda aquela força física, ele arranca, né, de João, ele perde. Então a gente vai ver que isso é um desgaste físico, não só emocional, mas a batalha espiritual é um desgaste físico muito grande. Exige muitas coisas. Nós vimos lá quando, poderíamos citar aqui também a questão lá de Elias, quando foge de Jezabel, e aí ele teve que comer o pão e não aguentava levantar, comeu outro pão, o anjo deu alimento para ele. E tudo isso por causa de uma batalha espiritual. E aí, nesse momento aí, ó, ele fala, porém, ele me pôs sobre minha mão direita, dizendo aí, não temas. Né? E aí, o Josué 1:9, a gente podia usar aí, vamos lá, primeiro, Josué 1:9, né? A Josué 1:9, isso, verso 1:9, isso aí, ó. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Então há uma promessa de Deus na nossa vida. Mesmo sabendo que essa batalha é uma batalha desproporcional, ou seja, eu e você não temos como vencer essa batalha a não ser pela ação do Espírito Santo de Deus, não é algo para o cristão se amedrontar, mas é algo que a gente tem que depender totalmente do Espírito Santo. Então, o apóstolo João, mesmo ali, ele sente a perda física aí, cair, e aí o Espírito Santo vem e chacoalha ele aí, levanta ele, como outros, né? E levanta com a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse, Mateus 14:24, vamos para Mateus 14:24, só para Mateus 14:24 também, vai trazer isso, Mateus 14, o verso 24. Olha só. Ah, Entretanto, o barco já estava longe, a muito estágio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus teve com eles andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram:
é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Essa batalha espiritual na nossa vida, ela só é conquistada por meio da bênção de Deus sobre nossos corações. E aí o verso 18, quem que vai falar? Antes disso, ele fala, eu sou o primeiro e o último, Apocalipse 2:8 vai dizer exatamente isso, né? Ah, ao anjo da igreja de mim escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, que estive morto e tornou a viver. É, o verso 18 aí, agora de Apocalipse 1:18, ele vai repetir isso aí. Ele é o primeiro e último lá, mas olha só. E aquele que vive, ou seja, ressuscitou, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Eu creio que esse versículo aqui é com certeza, sem dúvida, o maior de todos aí, porque esse traz aí a conquista e a vitória de Cristo sobre a morte. Então, assim, Jesus esteve morto e ele vai morrer por 3 dias. Então, vamos lá a Lucas 24:5. Vamos para Lucas capítulo 24, verso 5. Lucas capítulo 24, verso 5. Ele só é o primogênito, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos ao chão, e lhes falaram: por que buscais entre os mortos? Ali, logo depois do arrebatamento, no domingo, as mulheres foram ver sobre Jesus. E ali chegando, quando chegaram lá, viram a pedra removida e ficaram olhando por baixo, lógico. É, é, essa questão, como é que vamos falar? De espíritos, de demônios entre o povo judeu, e tinha essa questão do morto, né? Se você não se contaminar. Talvez seja mais do que essas questões de demônio, tudo. A preocupação delas é assim: bom, se ele tiver morto, a gente tocar, vai ficar imundo, né? 7 dias. Então eles ficavam olhando assim: será que vai? Está vivo? Não está vivo? Ou o que, que aconteceu? Nem está vivo, né? Roubaram ou não roubaram o corpo de Jesus? E aí o anjo estava ali do lado. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Então, o anjo já falou, gente, olha aqui, ó, Jesus já ressuscitou. Apocalipse 2:8, a gente viu isso aí, o 9:1 também vai falar isso. Apocalipse capítulo 9, verso 1. Apocalipse 9, verso 1, vai falar: o quinto anjo tocou a trombeta e vi a estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aqui é uma coisa muito importante. Olha só, eu estive morto, mas estou vivo pelo século do século e tenho as chaves da morte e do inferno. E olha só, no verso 9, essa chave aí foi tomada. Né? Jesus, na ressurreição, ele tomou. E eu tenho aí as chaves da morte e do inferno. E aí, no capítulo 9, ele vai devolver essa chave para os demônios, seus anjos, né? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço, e aí subiu fumaça e grande fornalha aí, e também saíram aí alguns demônios que estavam presos. Mas Jesus, ele tem essa autoridade. Por que essa autoridade aí? Vamos lá para o Evangelho de Lucas, Lucas 4, se eu não me engano, deixei aqui, se não tinha mais, eu creio que esse aqui é importante. Lucas capítulo 4, o verso 6, Lucas 4:6. Vamos lá, olha só.
Na tentação de Jesus, acontece algo na discussão ali, e aí teve um momento que Satanás olha para Jesus e diz: Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Satanás não mentiu. As chaves da autoridade do mundo foi entregue a ele lá atrás, no Jardim do Éden, através da mão de Adão. Então, toda a autoridade do mundo. Então, lembra que nós lemos em Gênesis, capítulo 2, e Jesus falou: darei autoridade sobre a terra, sobre os peixes, sobre os animais selváticos, sobre tudo. Nós temos essa autoridade. E essa autoridade foi entregue na mão de Satanás. E aí ele fez o que ele quis. E ele criou, como nós vimos lá em 2 Samuel, um ambiente, um inferno, um abismo, e ele tinha chaves ali, daqueles que iam viver e os que iam morrer. Ele que guardava, e aí através disso surgem muitas mitologias. Mas quando Jesus ressuscita, ele toma agora as chaves da mão do inferno. Então ele tem as chaves agora da morte e do inferno. Ninguém vai para o inferno, ou não ia antes, mas assim, essa casa, não é, vamos dizer casa, é um ambiente que tem uma chave, uma tranca, Satanás tinha, podia deixar aberto quem ele quisesse ou não. É, e aí gera muitas coisas aí, né, essa questão da teologia. Mas não é o caso, mas é importante a gente saber que hoje essa chave está na mão de Jesus. É, e aí, infelizmente, essa chave vai ser entregue, como nós vimos aí no capítulo 9 de novo, durante a grande tribulação. A igreja não vai estar aqui, mas Satanás vai voltar a ter essa autoridade sobre o inferno e sobre a morte. Né? Vai ser algo complicado aí. Quando chegamos no verso 19 aí, ó, e aí novamente ele fala para o apóstolo João: escreve, pois, essas coisas aí. Só antes, vamos ler Apocalipse 20, 14? Só antes de a gente ler o verso 19, Apocalipse capítulo 20, 14. Olha só. Então, aqui, ainda falando sobre a questão do inferno, ó, e se alguém não foi achar, ó, então, verso 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, assim, o livro da vida, depois nós vamos ver, é o que nos garante a salvação. Ou seja, o sangue de Jesus escreveu o nosso nome na eternidade. E mais o lago de fogo e enxofre, nós já vimos isso, foi criado para o diabo e seus anjos. E depois, quem foi para o inferno, ele vai ser lançado, o inferno vai ser lançado, todo esse ambiente vai deixar de existir e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E ali é um lugar de tormento e ranger de dentes. E por isso que é importante a gente sempre estar orando pela vida das pessoas, assim, porque não é um ambiente, não é o lugar de ninguém. Nós cristãos, assim, por mais que nós vemos as coisas, as pessoas que vão para o inferno, Deus tem que realmente tocar no nosso coração, que Deus nos traga um coração de cristão de verdade, que chore pelas almas aí, porque o inferno não é um lugar para ninguém. E cabe nós, cristãos, não permitir que essas pessoas, que ninguém vá para o inferno. Ninguém. Que o Espírito Santo nos ajude aí a mudar essa situação. Né? Não tem a ver com nós, tem a ver com Jesus, sempre. Voltando aí para o verso 19, então vamos lá.
1,19 aí, olha só. Escreve, pois, essas coisas que viste, eis que são as que hão de acontecer, e aí, olha só, vão acontecer depois destas. Então, ele, depois do que ele vai citar aqui, que ele já viu, agora tem coisas que vão acontecer, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Apocalipse 1:11, olha só, ele vai dizer assim, o verso 1:11 diz assim, a dizer, o que vê, escreve lá, Apocalipse 1:11. Aí, de novo, só para citar, ele toda hora ele fala isso, ó. O que vê, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Né? Então, tudo que ele vê ali, ele deve escrever e mandar aí para as igrejas. Ainda, Apocalipse 1:12, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando vi 7 candeeiros. E aí o resultado, né? Que ele fala aqui, ó, no verso 19, viste as que são, as que hão de acontecer depois dessa. Então, assim, sempre tem essa questão daquilo que já o João, ele estava vendo a, as coisas que já passaram, que estavam acontecendo e que há de vir. Ele fala aqui, ó, as que hão de acontecer depois dessa, as que são, o que ele já viu e as que são. Então, o que ele já viu é uma referência a todos os profetas que vieram antes, a questão de Jesus, a questão da ressurreição, as semanas de Daniel. Então, é como se ele tivesse visto aí, e agora os que são, que ele estava vivenciando naquele momento e que deve vir no futuro aí. O que há acontecer depois dessas coisas aí. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Vamos lá para Apocalipse 4, 1. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Olha só. Depois dessas coisas, olhei e eis que somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, quando a trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, daqui a pouco a gente vai ver o trono de Deus e aí o negócio começa a grande tribulação. Tudo isso que João viu, tudo aquilo que ele tem oportunidade de observar, ele registrou e mandou para as igrejas. E isso foi tão impactante para a igreja que o apóstolo Paulo, ele teve, e isso foi depois, mas o apóstolo Paulo, ele escreve 2 cartas à igreja de Tessalônica, porque eles realmente acreditavam que o fim era iminente, assim, a qualquer momento. Então, eles vendiam tudo que tinham e chegou uma hora que Jesus não voltava e, e eles não queriam trabalhar, não queriam, não, Jesus vai voltar e não quer errado. Mas o apóstolo vai falar, gente, quem não trabalha não come. A gente precisa trabalhar. Jesus vai voltar sim, mas você não pode deixar de lado os afazeres do dia a dia. Então, é aquela ideia que a gente leu de Neemias, com uma mão segura uma espada e com a outra colher de pedreiro, ou seja, você tem a palavra de Deus na sua vida e você tem o trabalho do outro lado e vai indo até a volta de Jesus. Não pode ser algo que eu e você vamos esquecer, não deveria ser, na verdade, né? Acostumar, assim como foi o povo em Gênesis 6, na Arca de Noé, que casavam, se davam casamento e nem perceberam que Noé estava construindo uma arca durante 120 anos. Ou seja, dava para ter visto que um senhor estava construindo uma arca gigante no meio de uma planície. Mas o povo não se apercebeu isso, estava cego, o pecado, infelizmente, nos cega. Quando chega no verso 20 agora, vamos lá para o verso 20 de Apocalipse, e aí ele continua lá, né?
Quanto ao mistério, o verso 20 aí, 1:20, um pouquinho para cima. Vamos lá, Maria. Isso aí, olha lá. Quanto ao mistério, isso segundo aí, a, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui o apóstolo João, ele já é, não dá margem para, o que é isso, o que é aquilo. Ele já diz ali, olha só. Então, as 7 estrelas que você viu na mão direita de Deus, de Jesus, e os 7 candeeiros, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros, as 7 igrejas. E aí já dá um ponto final nisso aí. Romanos 11:25, vamos lá para Romanos 11:25. Romanos capítulo 11, verso 25, 11:25, isso. Olha lá. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumido em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, e aqui esse mistério, e aí agora, assim como todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um libertador, e ele apartará, e aí ele continua, apartará de Jacó as impiedades, falando dessa aliança com Israel. Esta é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por causa, quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista de que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, assim como o povo de Israel foi desobediente, mesmo assim Deus trouxe a graça sobre ele, assim somos nós. Como diz Romanos 3, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram e carecem da glória do Senhor. E Romanos 6 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Então Deus, né, quanto ao mistério da salvação, o mistério da eleição, todos esses mistérios que às vezes as pessoas discutem bastante, ela cai quando Jesus intervém com sua graça. E aí, Apocalipse 1:16, a gente já viu e fala: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada. Ainda tem lá Apocalipse 1:12, que vai falar disso, né? Voltei para ver, e falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Todo esse texto a gente já leu. E 1:4, né? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Agora vamos ler Mateus 5:14, só para a gente terminar aí, o capítulo 1, e a gente fecha ele. Mateus 1, Mateus 5:14. Mateus 5:14. Então vamos lá. A palavra de Deus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de alqueire, mas o velador alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. E aí, tremendo. Essa, essas, todas essas cartas que o apóstolo João vai escrever à igreja, o propósito maior é que nós sejamos luz no mundo e sal na terra. Que a glória de Deus venha brilhar através da nossa vida e iluminar o caminho das pessoas.
mostrar o caminho da salvação, o caminho da vitória em Jesus. O maior propósito de Deus com relação à igreja é como ser um farol que mostra o caminho de Deus, o caminho do Evangelho da Graça. Então, aí ele termina o capítulo 1, trazendo à tona a missão da igreja. Depois nós vamos falar agora nós vamos entrar nas igrejas e a gente vai ver cada uma dessas igrejas, mas é importante a gente ter em mente que o capítulo 1, a primeira letra do Aleph, do hebraico, que traz a questão da força, essa questão da eternidade, do começo e do fim. A Aleph, ela começa ela representa, né, a letra 1 e 1000. Então, assim, toda hora que a gente olhou aqui falando sobre o poder, sobre a eternidade de Jesus, que é o primeiro e último, a primeira letra do alfabeto hebraico, ela vai trazer isso. E isso que a gente vai ver no livro de Apocalipse. O significado aí e o quanto vale aí cada letra. Mas que Deus possa continuar nos abençoando. Né? Grave esses textos, né? Essa autoridade de Jesus tomou as chaves do inferno, isso é importantíssimo. Hoje ressuscitado, tem a glória do Senhor. Amém? Ó Pai, quero te dar graças por essa manhã. Sabemos que nenhuma vida, ó Deus, deve ir para o inferno. Ó Deus, o Senhor prometeu que se pedíssemos, daria as nações por herança. Dá-nos hoje, ó Deus, as nações por herança. Incomode o nosso coração. Incomode o nosso coração orar pelas almas, ó Deus, e elas possam enxergar a tua verdade. Mantenha a luz acesa em nossos corações, a chama do Espírito Santo forte e plena sobre nossas vidas, ó Pai, para que possamos iluminar o coração e a mente das pessoas que estão na nossa volta. Nos ensina a ser luz, ó Deus. Nunca, jamais permita que a tua chama diminua em nós. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, que honra estarmos juntos. Que Deus abençoe nesse dia nossas vidas e sejamos luz nesse mundo em nome de Jesus.